Oi pessoal, hoje o vídeo é uma sugestão de vocês que deixaram comentários no vídeo anterior que eu fiz a respeito de países que se preparam para o pico de coronavírus. Alguns pediram para a gente comentar a situação da África, que é um continente esquecido na cobertura da mídia no geral, né? E não foge à regra quando o assunto é epidemia de coronavírus. Lá no GGN já tem uma matéria completa, um raio-x da situação do continente africano. E nesse vídeo aqui eu basicamente vou resumir as informações que estão lá. Então vamos lá. Hoje, 42 dos 54 países africanos têm casos de coronavírus. É uma situação, então, que abrange 90% do continente. O total é um número baixo, são 1.200 casos em todo o continente. Eu digo baixo em comparação com outras partes do mundo. O Brasil sozinho, por exemplo, hoje tem 1.800 casos de coronavírus. A gente vai acordar amanhã, quarta-feira, com quase 2.000 casos, ou mais de 2.000 casos, com certeza. Então, talvez em função desse número relativamente baixo de casos no continente africano, é que a imprensa tem focado a cobertura muito mais na Europa e nos Estados Unidos, que têm sido os epicentros da crise hoje. Mas também a crítica de que a própria Organização Mundial da Saúde também foca muito mais nos países ricos do que na situação da África. Isso muito embora o secretário-geral da OMS hoje seja um africano, né? Ele é da Etiópia e ele já mandou um recado para o continente quando ele falou que ninguém deve presumir que não será afetado pela epidemia e que o melhor por lá é que todo mundo se prepare para o pior. A África tem mais de 1 bilhão de habitantes, segundo um artigo publicado na revista Science, um artigo recente que também está aqui nas referências, vou deixar o link nos comentários. Esse artigo diz que somente 3% da população de todo o continente tem mais de 65 anos. Então, é um continente inteiro com a expectativa de vida muito baixa. É uma situação diferente da Itália, onde a população idosa representava 20%. Isso poderia ser uma vantagem para a África, mas na situação do continente hoje não é exatamente uma vantagem, porque há outros problemas, há outras mazelas. A população convive com HIV, com malária, com tuberculose. Inclusive, alguns artigos informam que no começo da epidemia por lá, os médicos tinham certa dificuldade de diferenciar o que era sintoma de coronavírus de outras patologias que já existem no continente. Aí você pode se perguntar, será que esse número baixo de 1.200 casos em todo o continente não está relacionado com a falta de testes, né? É uma hipótese, porém, a OMS diz que hoje o continente, a maior parte do continente, pelo menos 40 dos 54 países, já tem capacidade de fazer testes. A OMS está ajudando vários países da África a fazer esses testes e ela monitora de perto a situação de pelo menos 13 que ela considera prioritários. E, pelo que eu entendi, um dos critérios para selecionar esses países é a relação deles com a China ou o volume de voos que partem desses países para a Europa. Daí a gente tem alguns dados aqui, né? Até o momento, o país na África que lidera em número de casos confirmados é a África do Sul, que tem mais de 500 casos hoje. O Egito vem em segundo lugar, com mais de 300 casos. A maior parte dos países africanos adotou medidas de mitigação mais leves, assim. Eles fecharam escolas, fecharam universidades, restringiram a vida noturna, né? Fecharam alguns bares e restaurantes à noite, mas esses lugares às vezes permanecem abertos durante o dia, porque parte da população ainda resiste às recomendações de isolamento social. A mesma coisa acontece com igrejas e templos. Mesmo dentro dos países, acontece uma situação que se repete muito aqui no Brasil, que é uma falta de coordenação entre os governos ou prefeituras locais. Por exemplo, hoje, no dia 24 de março, o dia que eu estou gravando, tem notícia de que a República Democrática do Congo, que é um país que tem mais de 80 milhões de habitantes, é um país muito mais populoso, portanto, do que a África do Sul, por exemplo, eles vão decretar o confinamento de uma cidade chamada Lubumbashi, que é a capital econômica do país. O que aconteceu nessa cidade foi que eles receberam um voo com mais de 70 pessoas e entre esses passageiros tinham 2 que testaram positivo para coronavírus. Já na cidade de origem deles, de onde eles vieram de outro lado do país, numa outra ponta extrema, não se sabe o que será feito. Então a gente tem aí uma situação de um país que vai isolar uma cidade e deixar a outra decidir o que ela vai fazer. Lá no extremo norte do continente, numa região bem populosa também, tem um caso curioso que é o da Líbia, que até agora não apresentou nenhum caso confirmado de coronavírus.
A Líbia, quando ela percebeu que outras capitais estavam recebendo casos importados de coronavírus da Europa, da China, outros países mais afetados, ela tomou medidas de mitigação. Então, ela recomendou o isolamento social para a população, fechou locais públicos, restringiu o horário comercial, atuou também nos aeroportos, nos portos, monitorou os estrangeiros que estavam chegando no país. Então, tudo isso deve ter colaborado para não ter nenhum caso registrado ainda. Mas aí, de novo, né, essa situação da Líbia, ela contrasta muito com a realidade da África, né, que é um continente marcado por muitos problemas sociais e econômicos. Como eu já disse, o continente convive com outras doenças. Eles foram palco da epidemia de Ebola em 2014, 2016. E há cientistas considerando que talvez essa experiência, digamos assim, com Ebola fosse uma vantagem para eles. Mas ainda que isso fosse verdade, ainda que já exista uma estrutura para monitorar os casos de Ebola, que pode e vai ser utilizada para monitorar casos de coronavírus, o fato é que o combate ao coronavírus requer outros instrumentos. Requer, por exemplo, aparelhos respiratórios para cuidar dos pacientes em estado mais grave. E são aparelhos escassos no continente. São pouquíssimos os exemplos, né, os países que decretaram confinamento geral da população, que tomaram medidas mais duras. Ruanda é um deles, Marrocos e a Tunísia também são. Só para complementar a informação da África do Sul, eu disse que é o país, que tem mais casos no continente. Eles já decretaram o estado de emergência, já tinham tomado algumas medidas, mas eles decretaram que a partir dessa semana eles vão fazer o confinamento da população de uma maneira mais dura, vai durar por 3 semanas e até o exército vai ser mobilizado para fazer cumprir a medida. Então vou deixar aqui embaixo o link para todos os textos e artigos e reportagens que serviram de referência para esse vídeo. Tem o link também de uma entrevista bacana de ler com a professora de Relações Internacionais, Natalia Fingerman, comentando especificamente dessa situação na África. Ela alertou que o fato do continente ter uma quantidade pequena de idosos não significa que a quantidade de vítimas por lá também vai ser pequena. E aí, para finalizar, ela diz que uma epidemia do porte do coronavírus pode até ser uma novidade para países ricos ou continentes ricos como a Europa, mas infelizmente para a África não é exatamente uma novidade.